Glória a Deus, mais uma vez. Estamos começando mais um Ainda Tempo. Quero mais uma vez agradecer a você, né, pela sua audiência, pelo seu carinho. Você que está aqui com a gente, muito obrigado pela audiência. Muito obrigado de verdade. Que Deus permaneça te abençoando, te fortalecendo, te dando sabedoria, equilíbrio, né, emocional, espiritual, que é muito importante. Bom, antes de começar, eu gostaria de avisar você que você pode compartilhar esse vídeo. Compartilhe o vídeo. O que a gente está fazendo agora, você pode convidar uma pessoa para assistir. Você pode depois pegar esse vídeo, vai estar disponível também no nosso canal, né, na TV Pregai, e você vai poder, claro, divulgar e ser mais um colaborador nesse sentido. Você que tem orado pelo ministério, muito obrigado pelas orações, também pelos e-mails que as pessoas têm mandado. A gente fica feliz, tem um retorno. É a prova de que a gente não está falando sozinho. E se estivermos falando sozinho, eu vou estar falando sozinho. Você pode acessar o nosso site da Pregai FM 102,9. As pessoas que estão ouvindo a gente aí pelo nosso site da rádio, muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado, pessoal que está aqui no WhatsApp. Deixa eu dar uma olhada rápido. Agradecer aqui a todos que estão aqui sintonizados com a gente, aqui acompanhando, receberam a mensagem, né, no grupo e já estão aí conectados com a gente. Quero agradecer aqui desde já pelas palavras, não é? De edificação, de fé, de força. É importante isso. Bom, queria falar sobre o tema é sobre vida em ordem, princípio de testemunho. Vida em ordem. A vida em ordem, ela é princípio de testemunho. E nós devemos ter uma vida em ordem. Devemos ter vida bem administrada. Eu e você. As pessoas. A gente vê crente aí, o pessoal tudo cheio de problemas, cheio de problemas de várias ordens, da financeira a espiritual. É problema no casamento, é problema no trabalho, é problema na faculdade, é problema dentro da igreja, é problema com as pessoas da igreja, é problema com o vizinho, é problema tudo e com todos, de diferentes ordens. E isso, a ordem ou a desordem, uma vida desordenada, isso reflete nada mais, nada menos do que no testemunho. É reflexo do testemunho. O crente tem que ser equilibrado. Tem que ter equilíbrio nos três pilares da vida: emocional, físico e espiritual. Tem que ter esse equilíbrio, tem que conduzir a vida nesse tripé. E Paulo, em 1 Coríntios, fala algo muito interessante. 1 Coríntios aqui, Paulo, no capítulo 14, verso 26 até o 40, falando da necessidade da ordem no culto, né? De ordem no culto, necessidade de ter ordem, não ser uma bagunça.
E, entendendo que nós somos o templo e morada do Espírito Santo, eu entendo que eu sou o templo e morada do Espírito Santo, logo, seguindo essa linha de raciocínio, a minha vida, ela é um culto a Deus. Eu sou templo e morada do Espírito Santo de Deus. Você é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Se você aceitou Jesus, se arrependeu dos seus pecados, aceitou Jesus Cristo, você é templo e morada do Espírito Santo de Deus. E a sua vida nada mais é do que um culto a Deus. O culto a Deus não resume-se apenas dentro do templo, dentro de um lugar onde as pessoas estão ali juntos e celebrando, cultuando a Deus. O culto não é só ali. O culto ele continua quando eu saio da igreja. Quando eu saio desse encontro com o propósito de adorar a Deus. Ali é um momento específico, especial, específico. Todos estão direcionados com aquele objetivo. Mas quando eu saio dali, meu culto a Deus, ele continua. Ele tem que continuar. Faz parte. E esse culto, ele é princípio de testemunho. Eu não vou ser apenas crente quando eu estiver dentro da igreja. Eu não vou ser crente apenas quando eu estiver orando lá no meu quarto. Eu não vou ser crente apenas quando eu estiver lendo a palavra de Deus. Eu não vou ser crente só quando eu estiver louvando ou pregando. Eu sou crente a todo momento. Meu culto a Deus, ele é contínuo. Então, entendendo isso, entendendo que essa ordem no culto, essa ordem na minha vida, ela é princípio de testemunho. O meu testemunho inicia aqui. E se você tem uma vida desorganizada, isso reflete neste culto. Você tem que ter equilíbrio. Equilíbrio na condução da tua vida. Você tem que ter equilíbrio nessa condução. De como você conduz a tua vida. De como você conduz a tua vida perante Deus. Perante os homens. Perante Deus e perante os homens. Os homens olhar para você e ver você uma pessoa com bom testemunho. Equilibrado, física, ou seja, nas questões materiais, todas as questões materiais deste mundo, que mexe com a questão financeira, questão social, política, né? Relacionamento com as pessoas, questão social, e a questão emocional, você também ser uma pessoa equilibrada emocionalmente, sabe expressar os seus sentimentos, sabe controlar os seus sentimentos, os seus impulsos. E na questão espiritual, sabe se portar e reportar a Deus. Isso tudo faz parte da ordem do culto. E aqui Paulo escreve várias coisas falando no culto, justamente dessa organização do culto em si, questões de línguas, Paulo tentando ensinar aqueles crentes lá de Cristo, ensinar eles que eles estavam meio perdidos, estavam passando os pés pelas mãos, querendo a todo encontro reviver Pentecostes. Todo encontro, reviver Pentecostes. Pentecostes foi o cumprimento da profecia
dita pelo profeta Joel. Então eles queriam todo o culto fazer aquele mesmo processo. E Paulo viu aqui um perigo, porque começou a causar uma desordem no culto. Hoje a gente vê coisas semelhantes, ou até pior. Eu fico pasmado em ver algumas coisas, e eu fico cá comigo pensando, eu fico assim, meu Deus, esse povo, será que eles não têm compreensão do que estão fazendo? Não é? Então há uma desordem no culto, há uma desordem. E entendendo, logo no princípio que eu falei, o culto representa a nossa vida, o nosso cotidiano. Então se há uma desordem nisso, na minha vida, como no culto, aqui exemplificado lá em Coríntios, eu afeto, prejudico o meu testemunho diante de Deus. Isso prejudica o meu relacionamento, o meu testemunho diante de Deus e o meu testemunho diante das pessoas. Eu tenho que ter equilíbrio, meu irmão, você tem que ter equilíbrio. Você não tem essa de dizer, eu sou estourado. Não é estourado. Eu sou estourado. Não. Se aconteceu algum problema no teu casamento, a culpa não foi só de um lado. A culpa é dos dois. São dos dois. A culpa está nos dois. Um pode ter mais culpa do que o outro parcela. Mas os dois são culpados. Não nasceu do nada. Alguma coisa. Falta de atenção de um lado, falta de respeito do outro, falta de pulso de um lado, falta de submissão do outro. Mas houve problemas. E esses problemas que ocorrem são reflexo de uma desordem. Como podemos tratar isso? É considerando, da mesma forma que Paulo sai falando aqui, se alguém fala em línguas, faça-se por 2 e por muito por 3, e por suas vezes haja intérprete. Ou seja, tem que ter uma compreensão. Se houver um bate-boca, não é? Tem que ver alguém que conduza, que interprete, que defina. Alguém tem que definir isso no casamento. Os dois lados não podem ser pavio curto. Alguém vai ter que controlar a situação. Porque essa desordem no casamento vai prejudicar seu testemunho diante das pessoas. Vai olhar para aquele casal, crente, e vai dizer, olha, desequilibrado. O camarada não respeita a esposa não respeita o camarada. Ninguém respeita ninguém. Ninguém tem uma palavra, um posicionamento de sabedoria equilibrado. Isso e esse desequilíbrio, essa desordem, reflete no casamento, reflete o testemunho diante das pessoas e, consequentemente, o testemunho diante de Deus. Então, pavio curto para um crente, isso não existe, tem que ser tratado. Tem que ser tratado, tem que buscar melhorar. Buscar olhar para Cristo. Quantas e quantas vezes Jesus Cristo foi afrontado? Há momentos que temos que nos posicionar. Nos ensina também a nos posicionar, mas com equilíbrio. Onde o desfecho, ele traz um lado e não mais confusão. Então, aconteceu aqui. Você lê aqui o capítulo 14, do 26 até o 40, a gente vê que Paulo está preocupado porque está havendo uma desordem no culto. Os crentes ali naquela igreja de Corinto, eles seguem um processo diferenciado das outras igrejas. E
trouxe um prejuízo para eles e trouxe um problema para a igreja. E foi justamente no final ele fala: faça-se, porém, tudo com ordem, com decência e ordem, com ordem e decência. Rapaz, vocês estão fazendo as coisas parecendo um bando de malucos. É maluquice que vocês estão fazendo. Quer ter isso, então aconteça assim, assim, assim. Para acontecer isso, tem que ter essa estrutura. Para alguém falar em línguas aqui, tem que ter alguém que interprete isso aqui. Porque não pode um estar falando uma coisa e aqui ninguém está falando nada, depois começa outro a falar, e fala outro, e fala outro, e fala outro. Ele fala: Deus não é um Deus de confusão. Deus não é um Deus de confusão. Deus não é um Deus de confusão. Deus é um Deus, ao contrário, de esclarecimento, de abrir os nossos olhos. O pessoal estava ali se perdendo. No verso 33 ele fala aqui: pois Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Aí ele fala: as mulheres estejam caladas nas igrejas, porque está dando orientação para aquela igreja. Não são todas as igrejas. Então o pessoal pega aquilo ali, fica lá nas igrejas, não lhes é permitido falar, mas sejam submissas, como também ordena a lei. Está falando a questão da lei. Mas não pode querer pegar isso e aplicar dentro das igrejas, gente. Botar a mulher para ficar calada é difícil. Vou entrar nesse ponto. E essa busca pelo equilíbrio, ela é fundamental. Porque as pessoas estão buscando cada vez mais a presença de Deus, mas eles esquecem de a presença de Deus. Faça isso. Busque a presença de Deus. Seja equilibrado. Seja equilibrado. Para que você não tenha autoestima. Bem, então que Deus te abençoe, cheio de discernimento, sabedoria, te abençoe, em nome de Jesus.